O repórter MT recebe aqui em seu estúdio a presença do senador da República, José Medeiros, do PPS. Ele que assumiu o cargo após a eleição do governador Pedro Taques, em 2014. Senador, seja bem-vindo aqui ao estúdio do repórter MT. Eu já quero, na primeira pergunta, lhe questionar sobre a saída aparentemente traumática à Venezuela, numa missão diplomática que resultou aí nos ânimos acirrados e uma situação que ninguém esperava por ela. Eu agradeço a oportunidade. Pois é, foi uma visita que, em princípio, achamos que ia ser tranquila, porque se trata de um país membro do Mercosul, um país que recebe uma montanha imensa de recursos brasileiros através do BNDES, através de investimento com empresas brasileiras, um país que, em tese, seria co-irmão, e que havia uma dúvida colocada por alguns cidadãos daquele país que vieram ao Brasil denunciar que a Venezuela estaria num regime ditatorial, de regime de exceção. E uma comitiva, então, aprovada pelo Senado, com a anuência do governo brasileiro, foi em avião da FAB, uma missão oficial, e chegamos lá, nos deparamos com um paredão. Então, foi uma surpresa muito desagradável. E quando você pretende voltar na Venezuela depois dessa? Então, estão se criando uma comissão lá no Senado novamente para ir, mas eu estou avaliando se quero voltar novamente ali. Agora, senador José Medeiros, cláusula democrática mesmo, né, quando se envolve dois países assim. Reciprocidade. Não houve a reciprocidade. Qual a sua avaliação a partir de agora? A Venezuela, com essa situação que tem havido, essa situação política gravíssima aos olhos do mundo que tem ocorrido atualmente, estaria rompendo essa cláusula. O senhor defende a permanência da Venezuela no bloco do Mercosul ou o quê? Qual que é a avaliação do senhor? Olha, eu defendo que o Mercosul se reúna, que os países signatários do Mercosul se reúnam e que possa imediatamente retirar a Venezuela do bloco até que ela demonstre que ali existe democracia. A cláusula principal do acordo de Ushuaia, a primeira, era assim: para que o país seja membro do Mercosul, é imprescindível que seja democrático, que respeite as liberdades civis, que tenha, enfim, que tenha periodicidade eleitoral. E ali na Venezuela não tem periodicidade eleitoral, não tem respeito ao contraditório aos opositores. Então você veja bem, um comparativo com o Brasil. O presidente Dilma enfrentou em 13 de junho de 2013, pesadas manifestações. Agora, esse ano, já várias manifestações, panelasco, mas tem que se louvar. Democracia. Democracia. E ela tem convivido com isso aí. Lá na Venezuela, o que fez? O governo não. O governo mandou prender os opositores. Então, não comporta que esse país seja membro do... E mais, o Brasil fica atrelado economicamente a um país com um comportamento desse. Vultuosas quantias do nosso fundo de amparo ao trabalhador vão para lá através do BNDES. Para quê? Para a gente financiar regime de exceção, financiar a ditadura? Então, esses questionamentos todos é que o Senado está fazendo, e fomos lá justamente. As pessoas às vezes perguntam: o que o Senado foi fazer lá? Bem, duas coisas muito interessantes. Primeiro, o seguinte: tem pesados recursos nossos lá. Nós estamos indo lá. Escuta, é lícito que o dinheiro do povo brasileiro, tão suado que está faltando aqui na saúde, na educação e tudo, seja para investir nesse país cujo governo é um governo autoritário? Segundo, esse país é vizinho nosso. E a gente está vendo uma relação muito, vamos dizer, até muito íntima, uma reciprocidade muito forte entre os governos da presidente que está aí de plantão com o governo Maduro. E nos preocupa quando se trata de liberdades, porque lá a liberdade da imprensa, Paulo, não é respeitada. Lá são fechados órgãos de imprensa pura e simplesmente por discordar do governo. Não concordar, não concordar. Isso é um perigo. E quando a gente vê muita... E de vez em quando a gente ouve aqui o quê? Alguém aí no governo falando em controle de mídia. Então, as pessoas, num primeiro momento, estranho. O que o Senado foi fazer lá? Até porque, senador, se me permite, o governo federal propriamente tem os seus diplomatas, não é? Tem o Itamaraty que faz que deveria, né? O que deveria fazer e que até então, até essa altura, não fez. Só que
já há uma movimentação de senadores do bloco situacionista fazerem também essa visita. Querem fazer, vão fazer uma visita chapa branca, provavelmente vão ser recebidos com tapete vermelho, vão mostrar. Isso havia muito nos regimes de exceção, Stalin, o próprio regime nazista. E eu estou devolvendo sempre a pergunta quando as pessoas, o que vocês foram fazer lá? Eu falei, olha, o mesmo que Roosevelt, que Churchill, que todas aquelas pessoas foram fazer na Alemanha, buscar preservar a liberdade no mundo. E aqui nós está muito próximo, nós temos que brigar, porque a vida aqui é importante, mas sem liberdade ela não faz sentido. E às vezes a gente vê a história acontecer e não percebe que os fatos estão acontecendo. Agora, o que foi noticiado, senador, foi que houve hostilidade na recepção de vocês lá. Narra para a gente aqui, de forma bem sintética, como foi, como que se deu essa recepção assim que vocês chegaram na Venezuela? Olha, é uma coisa, uma gambiarra, uma coisa de para lá de currutela, o que aconteceu lá. Na verdade, o governo venezuelano ficou com medo de não aceitar a ida dos brasileiros lá, para não dizer que é antidemocrático. Aí tentou fazer, para não passar a imagem de antidemocrático. Bem, aí tentou fazer uma gambiarra. Eles passaram, quando chegamos lá, começaram a fazer joguinhos. Deixou a delegação trancada dentro do avião por 1 hora. Ficamos lá, detidos. Uma comissão de 8 senadores brasileiros detidos, porque disse que estavam vendo documentação e tal. Bem, uma viagem oficial, num avião da FAB, de um governo amigo, mas ficamos lá. Depois tentou evitar que esses senadores tivessem contato com a imprensa. Então, a imprensa estava no local, eles fecharam o portão, deixaram a imprensa lá e mandaram a gente para outro lado. Bem, posteriormente, ficamos sabendo que chegamos num local onde estava tudo fechado. Aí fomos saber que eles estavam lavando, disseram que era porque estava lavando, em primeira mão disseram que era porque estava fazendo o traslado do preso. Mas começou a demorar, que traslado de preso é esse? Aí falaram, não, é que estão lavando os túneis. Bom, lavar túnel, eu nunca tinha visto que lavava túnel. E 30 quilômetros de engarrafamento. Mas nesse momento, quando chegamos no engarrafamento, parou, então, 3 ônibus e de lá desceu uma horda de gente vestida de vermelho, gritando, Chávez não morreu, se multiplicou. E começaram a querer tombar o ônibus e bater no ônibus, e jogar paus e pedra, essas coisas todas. Mas o que mais preocupou a gente é que algumas pessoas em motocicletas, de 2 em 2, começaram a se posicionar, né? Ali nos preocupou mais, foi um momento mais apreensivo, porque poderia... A gente ficou preocupado que essas pessoas atirassem contra o ônibus, né? Mas o motorista conseguiu se evadir, conseguiu uma brecha lá e saiu. E o pior de tudo isso que foi a polícia mesmo que parou o ônibus, porque tinha uma saída. Serviço do Estado, no caso, A né? polícia parou o ônibus e nos cercou para esses manifestantes virem. Então é desagradável a gente saber que no mundo de hoje, e é uma pena porque a América do Sul, ela é de ciclos democráticos, ciclos ditatorial. Agora vem essa onda aí que eles chamam de onda bolivariana, mas dá pena, porque o que a gente pôde ver ali, Paulo, é a população com fila até para comprar papel higiênico, com fila para tudo, medo, você vê medo nas pessoas, e aquele culto ao personalismo. Você chega no aeroporto, outdoor com Maduro. Lembra um Brasil remoto aí que ninguém... Lembra muito. Época do AI-5. Sim, totalmente. Você vê aquilo lá, parece a história, parece que você está vendo na realidade o que a gente vê nos livros de história nossos. Então, mudando de assunto, senador José Medeiros, e a fusão PPS-PSB, rapaz? Sai do papel, não sai? Como que vocês estão agilizando isso, o pessoal de Brasília? A fusão estava pronta para sair, mas o prefeito de Pernambuco, aquele grupinho ali de Pernambuco, eles têm medo de que o poder saia ali, porque até então eles dominavam o PSB. Vem desde a família Reis, que tinha os núcleos de poder do PSB, se centrava em Pernambuco. E esse grupo, com medo de perder o poder, começou a criar dificuldades. Então, eles não enterraram de vez, mas sobrestaram a fusão. E agora, José? Agora, isso ficou um clima, eu até falei para o nosso presidente, ficou um clima de... Eu nunca tinha visto isso acontecer. Ficou um clima de insegurança política. Ou seja, foi viável, então? Não, nota-se que há vontade da grande maioria dos dois partidos, mas eles pediram tempo para poder convencer esse grupo. Então, o que dá para analisar é que a fusão sairá, mas que não sairá agora. Ah, entendi. Então, nesse aspecto aí da fusão, da possível fusão, seria
possível brecha para o governador Pedro Táxi, que se mostrou publicamente simpático, a possibilidade de, havendo a fusão, migrar para o partido que viesse a ter o nome. Nós fizemos o convite, mas e ele agora, de todo jeito, independente da fusão ou não, ele agora está liberado, porque houve o STF julgou e deixou... Liberou os governadores, chefe de executivo. Exatamente. Então, estamos só esperando. Tem esperança ainda de ter? Estamos só esperando com a ficha de filiação dele. PPS, no caso. Né? PPS. Mas tem informação aqui, senador Medeiros, que o senhor recebeu o convite de forma veemente para a PMDB, rapaz. Aliás, virou moda agora o pessoal dizer que quer ir PMDB. Não sei se é o seu caso, mas o convite houve. Houve o convite. O PMDB está sendo um Eldorado agora, assim, vamos dizer assim, virou a busca do santo grau, né? Porque o PMDB, ele nesse momento é o partido mais poderoso da República e em termos de poder mesmo, de mando no país, ele está com tudo, porque com a presidente Dilma muito enfraquecida e com a dificuldade dos seus assessores de fazer a interlocução política, quem ganhou esse espaço foi o vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB. Muito hábil negociador, tem trânsito em todas as instâncias dos partidos, em todos os partidos, e está conversando muito bem. Então, o poder político do Planalto hoje está centrado no Michel Temer, que é do PMDB. No Senado, o presidente é o Renan Calheiros, que é do PMDB. E na Câmara, tem um presidente com um protagonismo muito grande, que é do PMDB, o Eduardo Cunha. Então, por isso, eu vejo que muita gente está querendo ir para o PMDB. Quem convidou o senhor para ir para o PMDB? Eu tive o convite do senador Bezerra, tive o convite do senador Michel, do senador Renan Calheiros e também do vice-presidente Michel Temer. E aí, a resposta? Não, eu agradeci muito, me sinto honrado. É um partido histórico do Brasil, ajudou na busca pela redemocratização do país, mas eu estou no PPS e a gente está lutando para reestruturar também, que também é um partido histórico, o partido mais velho do país é o PPS. Tá certo. Perguntar também agora, o senhor organizou no estado de Mato Grosso essa vinda do Senado Federal com essa missão aqui a Mato Grosso, que diz respeito ao programa Mulheres na Política, que isso fizesse parte, ou possa vir fazer parte, da reforma política que está em trâmite no Congresso. Como que foi, qual a avaliação que o senhor fez? Sabe-se que as senadoras Marta Suplicy e Vanessa Graziotin não vieram, estava previsto a vinda delas, não vieram, e assim mesmo o ambiente onde se realizou essa audiência esteve lotado. Mesmo assim, eu queria que você fizesse uma avaliação aí com as ausências das senadoras, enfim. E também essa defesa que vocês têm aí em relação à participação da mulher na política. Então, esse é um programa do Senado nacional que ele visa dar esse estímulo e também fomentar o debate em torno da reforma política, inserindo esse tema da mulher no debate. Tem a senadora Marta Suplicy, ela foi convidada porque há 20 anos ela iniciou uma luta junto, na época, com a senadora Séries e outros, de criar cotas para o registro de candidatura das mulheres, que acabou virando lei e hoje os partidos são obrigados, no momento de registrar candidaturas, que 30% dessas candidaturas sejam de registro de mulheres. Mas houve um efeito colateral, acabou não funcionando, que as mulheres, os partidos colocam as mulheres só pro forma, só para registrar mesmo. Cumprir a cota. Cumprir a cota, você matou a charada. E ainda com efeitos colaterais, de que essas mulheres, depois, como a candidatura não era para valer, elas não se importam em prestar contas e acabam todas ficando de forma irregular perante a Justiça Eleitoral, depois vão prestar concurso, não podem prestar concurso, porque e ficam todas enroladas, coitadas. Então, nesse momento, começou-se uma outra discussão, de que não seja 30% de candidaturas, mas sim de vagas de gênero. E a lei saiu da seguinte forma, a proposta de lei, de que nem o gênero, não está se falando de mulher, amanhã pode servir para o homem, nem o gênero pode ter nas casas legislativas mais de 70% do mesmo gênero nas casas, né? Então é uma discussão interessante. Mas assim, ao invés de estar discutindo gênero, não seria
O ideal não seria discutir as formas que levassem com que a mulher tivesse, porque não adianta nada você também, se não combinar com o povo, você não vai atingir nunca meta alguma, se é de 30, 10, 15, 50% de mulher. Mas de todo jeito aí teria 30% seria preenchido por mulheres, né? Porque aquelas vagas seriam para as mulheres, então elas iam disputar entre elas ali aquele percentual de vagas, né? Seria uma política alternativa. É a solução? Creio que não. Sinceramente, eu tenho dificuldade com cotas. Eu penso que mas a forma como os partidos estão se comportando também não é interessante. As mulheres são mais de 52% da população brasileira, elas têm um protagonismo em todas as áreas e não é possível que na política continue com esses percentuais. Só você vê na Câmara, que tem 513 deputados, só tem 10% que são mulheres. Você vê municípios polos aqui, que nem Rondonópolis, Sinop, não tem nenhuma mulher. E Cuiabá, se eu não me engano, só tem uma. Então, tem uma deputada. Uma deputada, né? E na Câmara de Vereadores, acho que se tiver uma também, né? Uma só. Então, você vê que é muito pequena a participação pelas dificuldades impostas. Então, essa é a discussão que está se formando. A gente pretende discutir outros temas no Estado em relação à reforma política, porque a reforma política, a nosso ver, ela, apesar de estar sendo votada... Não deixou não, senador? Não, ela não existiu. É uma gambiarra o que foi feito lá, que nós vamos ter que corrigir no Senado. Ela mudou tudo para ficar pior do que estava. E vai ser corrigido. O senhor vai lutar para a correção? Vai votar pelo menos pela correção? A gente vai lutar para pelo menos ficar do jeito que estava. Mas aí não se terá avançado nada. Não, porque ela retrocedeu. Se nós, nesse momento, conseguir fazer com que ela fique o que estava, já vai ser um avanço. Mas lógico que a gente... Olha só o que você está falando. Olha só o que você está dizendo. Se mantiver da forma que estava, antes de se mexer, há dezenas de décadas aí... Foi um avanço. Terá sido um avanço. Terá sido um avanço. Não, é um absurdo o que começaram. Porque os pontos que a gente pretendia, né, que se busca, que a gente sente que a população não está aceitando. Reeleição, a população não suporta mais isso. E isso tem sido pernicioso para o Estado. Então, esse tipo de coisa não está. A gente sente que esse tema da mulher é um tema que era para avançar. Não avançou. Financiamento público de campanha. Financiamento é um tema que precisa ser resolvido. Vai ser público ou não vai ser público? Mas precisa. Vai ser misto. Mas precisa mexer, tá claro aí. Está claro, os resultados a gente vê aí nas páginas policiais. Então, são temas que... Tem uma brecha também que está se abrindo aí, uma brecha que está se abrindo também não, né? Tem aí a tal janela para que as pessoas migrem de partido também, foi aprovado na Câmara. Qual é o entendimento do senhor aí? Uma gambiarra de mau gosto, porque se você tinha aprovado a fidelidade partidária, você tinha que... Eu acho que o que deveria ser votado é o seguinte: vamos acabar com a fidelidade partidária ou não? Mas essa gambiarra aí não cheira bem para a população. Eu acho que a população até aceita. Olha, não vai haver fidelidade partidária e todo mundo vai trocar a hora que quiser e a população é quem vai julgar. Ponto. Mas esse negócio de, olha, tem fidelidade partidária, mas não tem. Quer dizer, ficou uma coisa... Agrada uns em detrimento de outros. Então não ficou bem. E nesse momento, no momento de desconfiança, tudo que o Congresso brasileiro precisa passar é credibilidade, é confiança para a população, mas com ações claras. Essas coisas assim, tentando fazer puxadinho para beneficiar esse ou aquele. E a grande verdade, Paulo, é que eu até propus isso lá. Vamos fazer uma reforma, então, com um certo prazo de carência, porque eu sinto que essa é que nem a reforma tributária. Se para fazer, por momento agora, todo mundo fica fazendo a reforma com o olho no umbigo. Então, quem sabe, fazendo para frente, a gente tivesse algum avanço. Mas está difícil. A gente agradece a sua participação aqui, a sua visita aqui ao Repórter MT e deixo aqui o espaço para o senhor e as suas considerações finais. Olha, na verdade, eu que agradeço e queria elogiar o trabalho de vocês. Não é confete, mas fiquei maravilhado aqui com as instalações, com a qualidade do trabalho e com o nível das perguntas, viu? Nós estamos num momento ali no Senado um momento difícil do país, economicamente falando, e também em termos de reformas importantes que estão sendo votadas ali. Tipo, uma reforma tributária, a reforma política, que a gente quer avançar, embora a gente sinta que houve um retrocesso na Câmara, mas ali no Senado a gente está com muita vontade e eu vou trabalhar para isso, para que a gente possa avançar e não retroceder nessa reforma. No mais, agradecer a você pela oportunidade, a vocês do site, e dar um parabéns a todos. Muito obrigado.